o meu nome é Pedro Mesquita, eu sou fundador e diretor criativo da Pacífica, é um estúdio do Porto. E nós gostamos de muitos ambientes, gostamos de praia, gostamos de trabalhar e, acima de tudo, divertimos muito com o que fazemos, porque eu acho que é, na verdade, o mais importante. Claro que todos temos objetivos de trabalho, de negócio, de sermos rentáveis e termos, no final do dia, a capacidade de nos mantermos mais tempo enquanto estúdio, mas isto é uma coisa que nós não podemos esquecer-nos, é de nos divertirmos muito e de tornar o nosso trabalho de todos os dias cada vez mais interessante. Este sou eu sou um dos fundadores do estúdio, a par de mim é o Pedro Serrão e tenho a sorte e também, por um lado, um desafio enorme de trabalhar com um irmão todos os dias, o que não é fácil, mas muitas vezes também torna-se fácil. E esta aventura da Pacífica começou em cerca de 2007, já foi há uns anos, e na verdade todos nós já trazíamos alguma bagagem connosco de design. Eu já tinha trabalhado em alguns estúdios no Porto e agências no Porto, o Pedro Serrão tinha trabalhado no Porto, em Lisboa e depois também mais tarde em Londres, e o meu irmão tinha trabalhado essencialmente também no Porto e em Lisboa. E quando nós decidimos abrir o estúdio, a nossa vontade era encontrar um espaço que nós pudéssemos ter para que pudéssemos fazer aquilo que queríamos, mas também, por outro lado, fazer aquilo que não queríamos. E isso foi um ponto importante porque, a partir do momento em que nós começamos uma empresa nova, e se calhar alguns de vocês estão nessa fase ou estiveram há algum tempo, é sempre um túnel escuro que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Mas há pouco estávamos a conversar sobre isso, que é, na verdade, criar uma empresa é uma escada gigante, porque nós começamos de grau a degrau a perceber como é que vamos crescendo, como é que nos vamos habituando a esta ideia de termos uma empresa, de termos um estúdio, e como é que nós vamos crescendo também nesta ideia de sermos designers e de tornarmos o nosso estúdio mais importante. Este vídeo eu recuperei de uma apresentação que fizemos em Espanha e queríamos mostrar qual era o dia-a-dia, quais são os hábitos do estúdio, porque na verdade nós conhecemos o trabalho muitas vezes de um estúdio, mas não conhecemos quem é o estúdio. E quem é o estúdio são as pessoas que fazem parte dele, são aquelas 7 pessoas que vocês viram anteriormente na praia, e são as pessoas que nós encaramos como sendo a nossa família de trabalho e que nós trabalhamos todos os dias e que nos damos bem e que debatemos ideias e que aprofundamos conhecimento. Outra questão também que tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco sobre formar um estúdio, tem a ver com aquilo que nós queremos ser. E desde o princípio que nós gostávamos de ter uma série de ideias que nós sempre pensamos que podíamos incluir no nosso estúdio. Uma delas era trabalhar todo tipo de clientes. Não queríamos trabalhar numa única área, não queríamos trabalhar só cultura, não queríamos trabalhar só indústria, não queríamos trabalhar só produtos, por isso nós trabalhamos com todos que querem trabalhar connosco. E isso é um ponto bastante importante porque ajuda-nos muito a encarar todos os dias o nosso trabalho de uma forma diferente. Porque os clientes que vêm ter connosco já conhecem o nosso trabalho e isso já é um passo bastante avançado sobre fazer bom trabalho, porque a partir do momento em que já nos conhecem e sabem o que nós fazemos, claramente percebem que nós podemos ajudá-los no seu problema, no seu projeto. Nós dizemos que somos Forward Think Studio e isto é uma coisa muito engraçada porque durante algum tempo nós tínhamos muita dificuldade em nos definirmos. Como qualquer um de nós, é sempre muito complicado falarmos sobre como é que nós somos, qual é a nossa personalidade, como é que achamos que as pessoas nos conhecem. E, na verdade, nós também passamos um bocadinho por esta dor, que é explicar o que é que nós fazíamos. E esta expressão de Forward Thinking veio com uma coisa muito engraçada, que nós estávamos a trabalhar com um cliente que também era amigo, mas um cliente que estava numa empresa grande, e ele dizia, olha, eu estive a explicar aquilo que vocês faziam, e a melhor forma que eu tive de explicar é que vocês pensam muito à frente, vocês são muito à frente. E daí o Forward Think Studio tem a ver um bocadinho com essa ideia de
para todos os problemas nós pensarmos naquilo que não é o óbvio, aquilo que não é o básico e irmos mais longe, escavarmos mais longe e com mais profundidade para encontrarmos outras soluções que não são as evidentes, que são aquelas que estão em cima dos nossos olhos. Além de tudo isso, tem a ver com outra particularidade que nós, enquanto fundadores, temos, que são os 3 diretores criativos, também depois do estúdio, que é esta ambição de trazer para o projeto linguagens novas, abordagens diferentes e claramente perceber muito bem qual é a pergunta do cliente para que possamos ter uma resposta adequada a esse desafio. Só existe uma boa resposta a uma boa pergunta e é isso que nós acreditamos e é isso que nós tentamos fazer no nosso trabalho. Por isso, quando nós explicamos, este slide ficou demasiado grande, eu acho que tem a ver com a resolução. Isto era a nossa definição sobre aquilo que nós fazemos e basicamente há aqui um ponto importante, também há um certo caos, não é, nesta vaginação, que é esta ideia de, primeiro, sermos ativistas criativos, o que nos permite que, juntamente com os nossos clientes, possamos ir mais longe do ponto de vista da abordagem criativa e dos projetos. Desenvolvemos marcas, entidades, linguagens diferentes e não esquecendo sempre o ponto de partida que é a ideia até à sua execução, até a forma como nós a apresentamos e tentamos, de uma forma geral, ser o mais importantes no nosso trabalho e fazer que cada trabalho se evidencie e se no final do dia for premiado, para nós é um reconhecimento que nós nos orgulhamos muito e isso temos feito quer a nível nacional, quer a nível internacional. Outro ponto muito importante no estudo deste ano foi a atribuição de um certificado de ecodesign. E é claramente um ponto de viragem para aquilo que nós temos vindo a fazer. O estudo já nasceu em 2007, por isso já tem quase 18 anos, ainda não atingiu a maioridade, mas está a caminho. E foi muito importante também, dentro daquilo que é um espírito de estúdio, colocamos novos objetivos no nosso dia-a-dia, coisas que nos propomos a fazer para que o estúdio possa crescer e possa ter outro tipo de estrutura em relação ao que faz. E este foi um processo complicado, mas para nós bastante importante, que foi termos esta premissa de conseguirmos, em alguns projetos, termos uma atribuição de sustentabilidade ou seja, de A a Z, ou seja, desde a forma como nós pensamos o projeto até à sua concretização, nós conseguimos ter todos estes passos que atribuem um selo de certificação de qualidade e que nos possa atribuir e continuar a prolongar este vínculo com o ecodesign e com a forma como nós podemos ver os projetos. Nós, quando candidatamos este projeto, candidatamos com 3 projetos que nós tínhamos desenvolvido. Eu penso que um deles está aqui nesta apresentação que vamos fazer hoje, que é o Coat, e nós fizemos com um outro chamado Brusco, que é uma marca que nós desenvolvemos para a área para o surf, e tem a ver com o Critical Surf Gear, que é aquilo que eles fazem, são acessórios de surf. E aquilo que nós fizemos foi, desde o momento em que nós começamos a criar a marca, a ver este vínculo, esta verdade que nós quisemos atribuir aos produtos da mínima pegada ambiental e para que pudesse ser isso refletido também no produto. Isso foi feito a partir de várias escolhas, desde a definição de materiais, desde a tinta utilizada, desde os formatos, etc., para que pudéssemos ter esta atribuição. Este foi o ano de 2023, nós fazemos sempre um showreel do final do ano, é 1 minuto que resume exatamente aquilo que fizemos num ano. Se conseguir. Um ano de trabalho, num minuto.
Mas para nós é muito gratificante porque, tal como tínhamos dito tinha dito há pouco tempo, nós, no início da apresentação, nós somos 7 pessoas, mas temos um volume de trabalho muito grande. E isso tem a ver com várias questões que eu vou falar neste momento, que é, uma delas, o trabalho de estudo não se resume às 7 pessoas que fazem parte do estudo, porque o que muitas vezes nós participamos nos projetos tem a ver com a direção criativa e gestão de projeto. O que é isto? O que significa que a nossa competência máxima é o design, mas muitas vezes, em consideração daquilo que o projeto nos pede, do ponto de vista de alcance, nós fazemos juntar a nós soma de partes, não é? Juntamos mais partes à nossa estrutura e tornamos a nossa equipa cada vez maior em função da resposta ao projeto. Um dos projetos que vocês conseguiram ver ali é da Star. Eu não sei se vocês viram recentemente, há coisa de 1 ou 2 meses, os canais Fox passaram todos para os canais Star e nós começamos este projeto Star há cerca de 9 meses, quase um ano atrás, que tem a ver com criarmos todos os gráficos, todos os visuais para o novo canal da Star. E este projeto foi reportado diretamente à Disney, Londres, com a ajuda da Disney Portugal. Claro está que este projeto é de um tamanho enorme. Estamos a falar sempre de um canal que pensamos que é um Star, mas tem declinações para 7 canais. Estamos a falar é worldwide, ou seja, estamos a falar para linguagens diferentes em que nós temos que fazer adaptações. E é um projeto que depois começamos a contar as pessoas e já estamos em cerca de 30 pessoas a trabalhar um projeto com a nossa direção criativa e com a nossa gestão de projeto. Por isso, o que acontece e é isso que nós acreditamos, sabemos que temos um núcleo de trabalho, que nós confiamos muito com a direção criativa dos fundadores e com uma equipa que faz parte do estúdio, mas depois, por outro lado, permite-nos juntar forças que nós achamos que vão beneficiar o projeto. E isso permite-nos ter uma rede enorme de fotógrafos, de realizadores, de motion designers, ou até de áreas que nós nem sequer pensávamos que íamos recorrer, como, por exemplo, cineastas, ou cenógrafos, ou artesãos, coisas completamente mirabolantes e estranhas que muitas vezes vêm participar connosco em projetos, mas que nós sentimos que são necessários e que queremos a ajuda deles porque no final do dia sentimos que a competência deles e o talento deles vão nos beneficiar, quer no resultado final, mas também no próprio processo de trabalho. Hoje vou apresentar só de uma forma, vou tentar, porque geralmente estico um bocadinho nas apresentações, mas eu sei que vocês também têm o vosso tempo. Vou apresentar 3 projetos, os 3 claramente diferentes. O primeiro projeto chama-se Code, e depois vamos apresentar Campus, que é o Campus Paulo Cunha e Silva, que é no Porto, e o Brickbook, que é um projeto que nós, neste momento, estamos a apresentar em alguns concursos de design internacionais. Just imagine for a second, what if you can suck up carbon dioxide from the atmosphere and replace it with fresh oxygen by simply wearing gloves? The purpose of making this garment of the future was to make something that lives, that breathes, that is in line with our concept of making a green planet and having a sound future for the planet. Our photosynthetic coating is a living layer of photosynthetic microorganisms that we embed into textiles. What this means is that it absorbs carbon dioxide from the atmosphere and releases oxygen during both our production and the user phase. Essentially, we are providing a climate positive output for everyone that's wearing clothes. At the same time, the idea was to demonstrate to brands, to all the people involved in the fashion industry, that we have the technology and that this can be done now.
Bom, este é daqueles projetos muito estranhos, mas é uma coisa que nós aprendemos e foi uma evolução com o tempo e que faz parte um bocadinho agora do nosso trabalho. Nós dizemos que trabalhamos sem formato, que é uma coisa meio estranha, mas na verdade é o que representa o nosso trabalho, porque nós dizemos que trabalhamos online, offline and everywhere in between. Porque exatamente isso, o design hoje tem uma linguagem muito mais vasta do que nós conhecíamos há uns anos atrás. Não somos, há pouco estamos a falar de somos técnicos de design, ou somos designers funcionais ou operacionais ou doers, mas na verdade hoje as marcas procuram o design de uma forma completamente diferente, não só do ponto de vista estratégico, mas também do ponto de vista do pensamento e criativo. Isso permite-nos chegar a sítios que muitas vezes nós não pensávamos que podíamos chegar, sair da zona de conforto, trabalhar com pessoas que nunca pensávamos que íamos trabalhar, mas que depois no final do dia sentimos que aquele projeto é tão invulgar, é tão incomum que é muito especial. E este é um projeto que representa exatamente tudo isso, porque nós fomos consultados por um diretor comercial português que estava a trabalhar com uma marca internacional que, por sua vez, trabalhava com uma fábrica no Paquistão. Tudo muito estranho. E, na verdade, o que eles queriam era fazer um rebranding da própria fábrica, mas mais do que isso, era repensar o propósito da fábrica conjuntamente com os seus clientes, com os seus parceiros. E uma dessas questões que nós temos a fazer do ponto de vista estratégico era, claramente, analisarmos todas as condicionantes que a fábrica tinha enquanto estando no Paquistão, na sua estrutura, mas também pensando naquilo que podia ser uma estratégia de comunicação para que a marca pudesse alterar aquilo que era a percepção dos seus clientes em relação àquilo que fazia. E um desses pontos principais tinha a ver com este game changer, que era a ideia de passar de fornecedor para parceiro. E esta ideia da parceria tinha a ver um bocadinho com o universo da moda. O universo da moda é claramente das áreas mais poluentes do mundo, e o Paquistão não é claramente inocente nessa área, porque tem muitas das indústrias de denim, a maior parte das nossas calças de ganga, se não é no Paquistão, é nos países bem perto do Paquistão, e essa era uma das questões que era bastante importante. Esta fábrica, em concreto, também há outra curiosidade que a maior parte das pessoas não sabem, é que os seus clientes, para trabalhar com clientes como Inditex, como grupos grandes como a H&M ou como a Lacoste, etc., têm que ter inúmeros certificados porque os clientes obrigam. Por isso, de uma forma, é verdade que existe esta questão ambiental, mas, por outro lado, eles estão certificados e as fábricas são cuidadas para que essas questões sejam salvaguardadas. Por isso havia aqui uma questão de percepção, ou seja, como é que uma fábrica no Paquistão pode ser parceira de uma marca francesa, uma marca italiana, uma marca alemã que está na vanguarda e que quer desenhar e quer ser altamente sofisticada. E uma das questões que tinha a ver com o posicionamento da estratégia tinha a ver com um tagline, um conceito, tinha a ver com a própria fábrica, que era Future Before Fashion. E este era claramente o momento importante no trabalho da marca, que era claramente preparar-nos para o futuro, e o futuro tinha a ver com todas as preocupações que a moda tem, e se nós estivermos preocupados com o futuro, claramente é uma questão operacional, uma questão de fábrica, uma questão de operação, como é que nós podemos melhorar aquilo que é o nosso produto e a forma como nós o preparamos para a indústria. E aquilo que nós fizemos foi exatamente isso, depois de prepararmos a marca e de trabalharmos a questão visual, foi prepararmos uma peça especial dentro deste âmbito do Future Before Fashion que representasse tudo isso. A parte deste tempo que nós estamos a trabalhar esta marca, há uma coisa muito especial chamada Covid. E que também é mais uma variável nesta mistura, que era o momento em que estávamos a trabalhar. E, na verdade, quando estamos a pensar numa peça, pensamos sempre em alguma coisa que correspondesse exatamente àquele contexto que nós vivíamos. Uma super capa, uma super peça de vestuário que nos pudesse proteger um pouco de tudo, porque nós naquele momento não sabíamos para o que íamos e para o que devíamos estar preparados. Bom, quando nós estivemos a preparar esta peça, houve uma série de momentos e de decisões importantes que ajudaram a beneficiar isto. Uma delas teve a ver com, dentro destes features que nós queremos acrescentar ao casaco, era um bocadinho aquele princípio do vídeo que vocês estão lembrados, que era o e se. E na verdade, e se nós tivéssemos uma capa que fosse antifúngica, e se tivéssemos um casaco que fosse antivírico, e se tivéssemos um casaco que fosse resistente a todas as ameaças que nós podemos ter do ponto de vista de proteção. E nós fomos preparando este casaco desta forma, porque o âmbito do casaco era depois mostrarmos também a estas marcas que eram parceiras a possibilidade de nós apresentarmos uma peça que posicionava a fábrica como um parceiro de desenvolvimento do produto
e que era um desenvolvimento e que estava preparado para acompanhar exatamente as preocupações das marcas do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista ambiental. Um dos momentos mais importantes na criação desta peça foi, na nossa pesquisa, encontrarmos um laboratório em Londres que estava a desenvolver um primeiro tecido que era considerado um tecido vivo. Eles eram colocados micro-organismos que eram colocados no tecido e estes micro-organismos ficavam vivos e que tinham a particularidade de absorver oxigênio e absorver dióxido de carbono e libertar o oxigênio, o que é incrível. Por isso, aquela pergunta de início era, e se nós tivéssemos um casaco que libertasse tanto oxigênio como uma árvore? E é exatamente isso que nós conseguimos fazer. Estas eram as features que nós apresentámos no projeto. Estas eram todas as animações infográficas do projeto, que permitia que as pessoas percebessem exatamente quais eram as capacidades que o casaco tinha do ponto de vista de proteção. Aquela parte do capuz verde que vocês veem é o tecido vivo. Como é que se mantém o tecido vivo? Da forma mais original que vocês podem pensar, carregando. Por isso, nós temos que regar os nossos micro-organismos, as nossas alguinhas estavam dentro do tecido e elas mantinham-se vivas e iam fazendo o seu trabalho, absorvendo o dióxido de carbono e libertando o oxigênio. O que torna muito engraçado é que este era um sample que nós tínhamos que enviar depois para os nossos clientes, não é? E até ao último momento eles eram regados antes de serem enviados, que torna muito engraçado. É a nossa plantinha, versão casaco, que nós tínhamos que cuidar e mantê-la viva. Toda esta peça foi desenvolvida com várias competências, desde designers de produto, a 3D, a cinema, a filme, e este era o packaging, na verdade, que era uma peça de marketing relacional que nós enviávamos para cada um dos parceiros da Asgard 9 que foram identificados, nesse caso era, por exemplo, para a Zara. E depois o que torna-se muito engraçado é que, na verdade, nós estamos a falar da área da moda e isto deu quase uma cambalhota, deu quase uma volta de 360 graus, porque nós falamos de uma indústria que é altamente poluente e mostramos soluções do ponto de vista ambiental que permitem quase antevermos uma coleção de futuro. E depois, o que torna muito engraçado é que esta peça de futuro, que na verdade tinha a ver com a moda, ela própria é uma razão de conteúdo para revistas de moda. Por isso deu aqui um ciclo inteiro. E esta é a sessão fotográfica que foi feita para a Vogue Portugal, pelo Frederico Martins, que depois fez parte da revista. E torna-se muito engraçado, ou seja, é mesmo claramente um ponto de viragem onde uma peça que é desenvolvida para apresentar novos serviços e novas soluções de produção, passa a ela também ser um elemento de moda e que possa estar representado também em revistas de moda também. Muitas pessoas perguntam se os casacos estão à venda, não estão à venda, foram só pedidos 200 e foram entregues. E há uma coisa muito engraçada em relação a este projeto, porque nós, este é um projeto que venceu inúmeros prémios de design nacionais e internacionais, inclusive ganhou um graffiti pencil no D&D, ganhou um ouro do One Club.
ganhou um leão de ouro e três de bronze em Cannes, mas depois tem, ou seja, claramente foi valorizado a parte criativa e todo o projeto do ponto de vista de história, mas depois dá a volta também porque há uns prémios chamados de eficácia, onde são avaliados os projetos do ponto de vista de rentabilidade de investimento. E este foi o grande prémio dos prémios de eficácia, porque o que torna-se muito interessante é que este investimento de 200 casacos, que na verdade eram samples e que eram enviados para clientes e para futuros clientes, o retorno foi incrível, ao ponto de terem triplicado aquilo que era o investimento do ponto de vista de clientes, principalmente na procura de materiais e de soluções com este perfil ligado à sustentabilidade e ao ambiente. Pronto, um projeto completamente diferente. Este é um espaço chamado Campus Paulo Cunha e Silva, e o Paulo Cunha e Silva é um centro basicamente de residências artísticas no Porto, muito ligado às artes cênicas, um bocadinho mais na área cultural, e aquilo que nós quisemos fazer foi trabalharmos um sistema de marca que nos permitisse ter uma percepção clara do que era o espaço, sem quase haver, era inequívoco, era tipo, da forma como nós queríamos criar a marca, e este sistema, ela iria reproduzir exatamente esta ideia de movimento, esta ideia de quase gestual que existe na dança e nas performances cênicas. Pronto. E aquilo que nós fizemos foi trabalhar exatamente isso de uma forma dinâmica e informativa para que pudesse ter esta presença, quer fisicamente, quer também digitalmente no próprio espaço. E aquilo que nós fizemos foi, basicamente, esta ideia de ter uma identidade aberta e expressiva. Este sistema que nós criamos era dinâmico e generativo, que nos permitia ter comportamentos diferentes que atuavam conforme o movimento e que depois permitiam que também, a partir das suas aplicações, fosse altamente transformativa e que pudesse ter uma representação e uma expressão bastante dinâmica. Ou seja, nós partimos de uma solução muito simples, da forma tipográfica do C de campos, e depois nós quisemos dar esta ideia de refração de movimento e de representação do ponto de vista de desconstrução e que ele pudesse funcionar de uma forma animada. Nós temos o nosso C, que já aparece quase, na versão estática parece que já tem movimento, e aquilo que nós fizemos foi atribuir a possibilidade da marca reagir ao movimento e que pudesse ter diferentes comportamentos. Quando passamos a ter a representação da marca desta forma, permite-nos encarar a marca como um corpo. E este corpo move-se, faz movimentos mais contraídos ou mais expansivos, e ela pode exatamente funcionar em função do som ou então só do próprio movimento, como se fosse uma coreografia, e ela pudesse reagir de uma maneira idêntica. Então, quando nós fizemos a aplicação da marca, ela permite-nos partir sempre de um ponto inicial, e depois, a partir dessa forma, nós conseguimos ter expansões e temos aplicações completamente diferentes que nos permitem ter linguagens que depois acompanham exatamente a aplicação com que é feita a marca. E que nos leva a quase a um desprendimento daquilo que é o nome ou o próprio início da marca para representações muito mais visuais, muito mais expressivas e que nos permitem fazer aplicações completamente diferentes, quer na área digital, quer também na área física, inclusive na sinalética e também na aplicação da marca no próprio espaço. E depois há um facto muito engraçado, muito interessante, que depois vou-vos mostrar. A marca nunca está quieta, está em movimento, é um corpo que não consegue estar sossegado e permite-nos depois, a partir deste momento, temos expressões completamente diferentes. Nós depois criamos aqui um sistema visual que nos permite ter aplicações que são consideradas mais institucionais e por isso mais ponderadas, e outras que são claramente muito mais repetitivas, muito mais gestuais, em conformidade com o movimento. Esta aplicação no próprio espaço. Esta é aquilo que nós fizemos do ponto de vista do sistema de marca, depois também aplicava-se também àquilo que são as suas áreas de atuação, seja de improviso, seja o corpo, seja a dança, seja a manifestação visual. Ela permitia depois nós aplicarmos de formas completamente diferentes. Pronto, o que nós fizemos também, do ponto de vista do sistema visual, foi aplicar isto no mundo físico de uma forma realista. Então, o que nós fizemos foi criar a sinalética animada, não é, em movimento, e depois criávamos quase uma ideia de frame, não é? Tirávamos um frame da animação e ela é que ficava representada no próprio espaço. O facto interessante é que na própria fachada, eu não tenho certeza se tenho aqui, na própria fachada nós passamos de uma marca gerada em computador
para um espaço físico e ela foi aplicada de uma forma completamente analógica. Então ela foi projetada nas paredes do próprio espaço e foi pintada completamente à mão, que é um bocado engraçado, é tipo uma inversão daquilo que nós normalmente fazemos, que é do analógico passamos para o digital e neste caso foi completamente do digital para a área analógica. Este é o movimento que nós estamos a falar, que permitia que nós tivéssemos esta expansão da tipografia e depois dos temas, que pudesse acompanhar tudo que é a comunicação da própria marca e que pudesse ser o mais expressiva possível, como também a dança é, ou como uma performance de dança ou de cenografia. Estas são as peças de comunicação. E pronto, eu não tinha a certeza se tinha aqui, mas pronto. Esta é a parte mais interessante, dentro daquilo que é a lógica da marca. Ela foi pintada, eu tenho alguma pena de quem fez esta aplicação, porque a aplicação foi feita toda com refração da área digital, projetada na parede e foi pintada integralmente toda à mão. E o espaço ficou super fixe. Bom. Pronto, cansados? Ou ainda dá para apresentar mais um? Dá para apresentar mais um? Okay. Este projeto é-nos muito especial. Este é um projeto que nós acabamos, essencialmente, há pouco tempo, se bem que dentro de um estúdio pouco tempo já é muito, nós entretanto já fizemos outras coisas. Inclusive estamos a trabalhar outros projetos para este cliente. E este projeto tem uma história muito bonita porque este cliente chama-se Primosfera, é uma real estate, que é talvez uma área que nós achamos que nunca é muito inspiradora para trabalhar, achamos sempre que é muito comercial, tem objetivos muito bem definidos, vender. Mas este cliente nós já trabalhamos há muito tempo e muitas vezes vai ao encontro daquilo que eu disse no início, que é que nós gostamos de trabalhar com quem quer trabalhar connosco. E claramente sentimos muita empatia neste cliente desde o início porque havia uma vontade enorme de fazer as coisas diferente. E quando falamos em diferente, nunca pensamos que é um cliente bom ou um cliente mau. Eu acho que esta questão que nós estamos a falar, que tu falaste ao início, tem a ver com um ponto bastante importante, que é nós queremos trabalhar com clientes inteligentes e que nos entendem e que confiem em nós. Eu acho que no final do dia é isto que importa. Porque um cliente inteligente pode entender uma boa ideia, mas também pode entender uma má ideia nossa e debater-se para que nós melhoremos. E não há nada estanque, eu acho que existe muita humildade e tem que haver muita humildade no nosso trabalho para permitir duas coisas. Uma, que nós possamos melhorar, ou seja, que nós entendamos que o nosso trabalho não é final e que há sempre possibilidade de ser melhorado, e por outro lado, que há pontos de vista diferentes dos nossos que são tão valiosos como os nossos. E que no final do dia o que importa é o próprio projeto e beneficiarmos todos com um projeto melhor. Por outro lado, também completamente de acordo que nós temos que defender muito mais a nossa classe, e defendendo a nossa classe tem a ver com a forma como nós nos preparamos para a apresentação dos nossos projetos, que durante muito tempo era um bocadinho no achómetro, não é? Nós achávamos todos que éramos muito artistas e que não conseguíamos defender as coisas com a sua profundidade, mas na verdade, tal como um advogado ou como um arquiteto, quando fala de uma forma técnica e com conhecimento profundo, que permite que as pessoas confiem e saibam exatamente o que a pessoa está a fazer. E é exatamente esse tipo de preparação, formação que nós devemos ter. Neste caso, a Primosfera, embora seja uma real estate, ela tem um caráter muito diferente. Ela procura edifícios ou constrói edifícios conforme um programa pré-estabelecido com um conceito, ou seja, não há prédios T1, T2, T3, não há esse tipo de preocupação. O que eles têm como importância é definir um programa para um edifício e esse programa obedecerá a uma necessidade que foi definida. Por exemplo, se tivermos
um prédio perto da Avenida da Liberdade, vai ser um prédio só para empresas, mas que está completamente preparado para empresas e é esse o perfil que eles procuram. Se estão a fazer um outro projeto, eles definem o programa e o objeto enquanto arquitetura, enquanto design, obedece exatamente a essa ideia. Além de tudo isso, gostam de trabalhar com materiais que lhes permita ser resistentes ao tempo. Ou seja, não há falsos, não há quases, não há parecidos, há o que as coisas são. Madeira é madeira, o ferro é ferro, o vidro é vidro e as coisas são o mais puras e o mais verdadeiras que possam existir. E este é um projeto exatamente isso. Este é uma casa chamada Casa de Tijolo. Todos os projetos deste nosso cliente são feitos pelos Aires Mateus, por isso também é cliente deles. Houve uma preocupação desde o início criar uma equipa de trabalho que pudesse ser cada uma das partes responsável por uma área. Nós somos os responsáveis pela área do design, os Aires Mateus pela área da arquitetura, e aquilo que foi feito enquanto programa para esta casa é uma casa de férias, é uma casa longe de Lisboa, em Melides, e havia aqui uma ideia de ser uma casa de família, mas que queria ter como objetivo ser uma casa que devia ter diversos pátios e que devia obedecer a quase uma estrutura de vila romana. Tudo isto é assim um bocadinho estranho, mas depois o resultado final é incrível. O projeto foi, inicialmente, um dos materiais identificados para a construção do projeto foi o tijolo manual feito na zona de Monsaraz, e o tijolo passa a ter aqui um papel bastante importante porque é uma peça pequena, mas que é mandatória na arquitetura e no design, e é ela que vai representar tudo que vai surgir sobre este projeto. E pronto, depois do projeto feito, que demorou algum tempo, nós não estivemos envolvidos no projeto desde o início, a casa foi construída com cerca de 300 mil tijolos feitos à mão, um a um, tijolo a tijolo, por uma pequena equipa de funcionários que construíram a casa conforme os Aires Mateus tinham desenhado. E pronto, e o que nós temos a fazer, também juntamente com outros projetos que este cliente tem, foi criarmos um projeto que tem a ver com criarmos peças que representam de uma forma muito verdadeira, mas de uma forma quase de síntese, aquele projeto. Por isso nós fizemos várias peças para cada um destes edifícios que eles foram construindo, e este é um deles que fizemos. Por isso, para a Casa de Tijolo, nós trabalhamos com o tijolo. O tijolo é o assunto central no projeto de arquitetura, de 1.200 metros quadrados. Foram centenas de milhares de tijolos, foram 300 mil, feitos à mão, maciços, empilhados sem uma emenda, e por isso o que nós fizemos foi pensarmos no tijolo também como sendo a representação exatamente da casa, e como é que nós podíamos trabalhar esta peça de uma forma muito especial, tal como a casa era. E pronto, em colaboração com mestres artesãos, criamos um livro de tijolo a partir do pó, produzido artesanalmente com a mesma matéria-prima, tamanho e cor da casa, e a primeira edição foi composta por 200 livros. Diz o Manuel Aires Mateus que dentro de cada tijolo mora a história de algo maior. Esta é a casa, ainda numa fase inicial, e pronto, e a casa é de facto muito especial, porque ela é feita com várias camadas. Ou seja, nós temos uma camada exterior que é a camada que nós vemos da rua, que não existe rua porque é uma propriedade, e que tem uma particularidade: de fora desta camada nós não conseguimos ver uma peça de castelharia, uma peça de madeira, o que quer que seja. Vemos só portas que não nos permite ver para dentro. Depois, na segunda camada que nós temos, vamos ver já pátios interiores, que são a primeira camada da casa que comunica com esta parte exterior e que cria estes jardins e estes pátios que fazem parte da própria casa. Ou seja, se estamos a ver a casa neste formato, de vista de topo, nós conseguimos ver que a camada exterior é aquele muro mais exterior da casa, e depois começamos a ver outras camadas interiores. O que nos permite ter este tipo de visualizações da casa, que é uma coisa bastante invulgar, mas extremamente bonita. Bom, o que nós fizemos foi, basicamente, e vou resumindo o que está escrito, pensámos, tal como o tijolo tinha sido importante na arquitetura, nós pensámos que o tijolo devia ser importante no design. Então pensamos trabalhar a ideia de um tijolo. Entretanto, quando foi desenvolvida a parte da arquitetura, foram recolhidos inúmeros documentos, inúmeros conteúdos para que pudesse um dia ser feito um livro.
E quando nós estivemos a trabalhar estes conteúdos e passou-se a ideia de criarmos um livro, a ideia foi bastante simples, foi pensarmos na ideia de um tijolo, que era oco, que era aberto e que tinha um livro no interior. E foi exatamente o que nós fizemos, foi permitir que encher o tijolo com tudo que a casa tinha-nos providenciado do ponto de vista de conteúdos, fotografias, textos escritos, muitas destes conteúdos também nós tivemos que os criar para que depois pudesse existir o livro. Então, quando nós passamos da ideia à concretização, o que nós temos que fazer foi, primeiro, criar protótipos de caixas, que nós já sabíamos a sua medida, não é? Era uma caixa, era a dimensão de um tijolo, nós queríamos manter-nos fiéis exatamente à mesma ideia. Era um tijolo que, aparentemente, quase que o vemos, é um tijolo que podia ser colocado na casa e que nós abriríamos uma tampa e no interior teríamos o livro exatamente no interior do tijolo. No processo de criação e de execução, o que nós temos que fazer foi, primeiro, criarmos a caixa, tirarmos as medidas do interior da caixa, percebermos do ponto de vista de protótipo quanto é que era a dimensão do livro, porque o interior da caixa é que nos ia dar a lombada e a quantidade de páginas, e com isso depois enchermos de conteúdo todo aquele livro para que pudesse exatamente ter a mesma dimensão que nós pretendíamos para o interior para a dimensão do livro. E foi isso que nós fizemos. Primeiro passo, protótipo. Segundo, começarmos a criar um programa editorial para o livro, onde nós definimos novos conteúdos, e depois trabalhar esses conteúdos, foi um projeto de cerca de 2 anos e tal, onde tivemos a preencher esses conteúdos com entrevistas, com recolha de fotografia, criar toda a parte de paginação editorial do livro, até o termos finalmente produzido e o termos entregue. Fica sempre aquele sinal, desculpem. Pensei que estava aqui o vídeo, espera aí. Acho que não temos o vídeo. É? Espera aí, desculpem. Alguém me dá a internet? É o sítios general. Sítio? É esse. Ok. E a classe é sítio connect. Se alguém quiser ver alguma coisa, comer algo. Eu acho que já vai dar. Agora é isso. Experimenta se calhar voltar para trás e tentar Deixa eu ver. refresh qualquer coisa. Senão eu apresento tudo e depois vemos o filme no fim. Falta uma coisa se calhar para carrega no vídeo e vai direto para o browser. Não sei. Falta os físicos. Consegues reproduzir se calhar no vídeo.
voltando outra vez à apresentação. Pronto, e aquilo que nós fizemos foi exatamente isso. Um livro que tinha esta caixa de transporte, que o protegia também de qualquer impacto, porque apesar de tudo podia ser danificado, e o que nós vemos é este exterior da caixa de tijolo, que na verdade ele é gravado exatamente como aos tijolos, não é? Com uma gravação a seco e que permite ter o nome do projeto. O próprio tijolo tem a forma de tijolo, não é? Tipo aquela com as aspas retas. E depois o que nós fizemos foi exatamente ter a preocupação, do ponto de vista da construção, do ponto de vista também da impressão do livro, termos exatamente a mesma cor, como se fosse mesmo o recheio, o interior de um livro, na caixa. E depois tudo o que acontece é, do ponto de vista de conteúdos, nós temos uma série de recursos que nós podemos utilizar também no próprio livro, que contam a história de uma forma de legado, que nos permite depois saber a história do próprio edifício. Pronto, é uma peça colecionável, ela está disponível em alguns pontos de venda selecionados e pronto. E além de promover aquilo que é o património cultural do ponto de vista da arquitetura e também dos próprios artesãos do Alentejo, permite-nos ter um livro em forma de memória e que pode preservar. Do ponto de vista de sustentabilidade, aquilo que nós fizemos foi, utilizamos tecnologia LED na questão da secagem da tinta, o que nos permitiu uma redução da tinta em cerca de 40%, e utilizamos papéis com características de reutilização e que nos permitisse que depois pudessem ser, quando utilizados, esperamos que guardados para sempre, mas no caso de serem colocados fora, que possam ser reutilizados. Obrigado. Pronto, pessoal, eu acho que... Obrigado, Pedro, mais uma vez.